Terminada a vida de um navio, ele é desincorporado por baixa da esquadra, da força naval, da companhia de navegação, e aqui nós estamos falando de navios mercantes, a que pertencia, ou do serviço que prestava. Há então uma cerimônia de desincorporação com mostra de desarmamento. Falei para vocês, as marinhas são muito tradicionalistas. Um navio, para se incorporar, tem aquela cerimônia de batismo, lançamento, madrinha, coquetel. O navio vai desincorporar, não tem tanta pompa, mas também existe uma outra cerimônia, e o nome dessa cerimônia é desincorporação. É como os navios, o prostituto dele está indo para a reserva. Disse que o navio foi desarmado. As companhias de navegação conservam os livros e registros históricos de seus navios. Na Marinha do Brasil, os livros são arquivados no Serviço de Documentação da Marinha, SDM, e servem de fonte de informações a historiadores e outros fins. Agora é Serviço de Documentação e do Patrimônio Histórico e Documental da Marinha. Tem uma organização militar que trata apenas disso, da documentação histórica da Marinha. Tá? Que vocês precisam saber isso. Se perguntar, eu não acredito que pergunte, joguem, SDM, não a sigla 9. Porque na Marinha, acho que em todo lugar, né? Vale o que está escrito. Mas, não acredito. Na prova de sargentos, não vi nenhuma pergunta desse tipo. Nas últimas 5. Características do navio. Quem entra a bordo verá que o navio, além do nome, tem uma série de documentos e dimensões que o caracterizam. O nome é gravado usualmente na proa, em ambos os bordos. Está aqui um navio mercante, na proa dele, tanto de bombordo quanto boreste, tem o nome do navio. Nos navios de guerra não tem um nome, vem um indicativo naval. No nosso caso, nossa marinha, se é uma fragata, está lá. F-41 até 47. Algumas deram baixo. É uma corveta, é V alguma coisa. Então, nós chamamos de indicativo naval. Indicativo naval é utilizado em mensagens. Quando sai uma mensagem, o cara já sabe de onde que é. Estou tentando lembrar do Marcílio. Marcílio Dias tem seu indicativo. Todos os OMs de marinha têm seu indicativo. E os navios levam esse indicativo. Não é numeração não. É um nome com 6 letras. Mas, o que vocês precisam saber? Vamos supor que aqui fosse uma corveta, viria um V-31 ou outro número que seja designado. Mas teria um V alguma coisa. Se fosse uma fragata, F alguma coisa. Na nossa marinha é assim. Os navios mercantes vem um nome dos dois lados. Nos navios de guerra vem o indicativo naval dos dois lados também. Ocorre que os navios mercantes, na popa, vem um nome do navio. Sei lá. Rainha Elizabeth. E normalmente vem o porto dele também embaixo. Porto dele de origem. Na marinha de guerra não tem isso. Normalmente é na popa, vem só o nome do navio. Mas na lateral, bombordo e boreste. A cor é muito importante. Antigamente os navios eram pintados na cor preta. O costume vinha dos fenícios. Os fenícios foram navegadores da antiguidade. Na verdade, eu estou sendo modesto com eles e injusto. Foram os maiores navegadores da antiguidade. Até quando eles eram dominados, então você está safo, me dominaram, beleza, mas deixa eu fazer a navegação para vocês, pago um tributo. O negócio dos caras é comerciar, fazer comércio no mar. Foram os maiores navegadores, já devem ter ouvido falar de Cartago. Cartago eram fenícios, era uma colônia fenícia. São oriundos ali do mar Mediterrâneo, mais especificamente... Beirute fica onde, por favor? Líbano. São mais no Líbano. Tá bom? Então esse costume vinha dos fenícios. Como vocês percebem, alguns navios mercantes não utilizam a cor preta. Isso é mais econômico. Se eu for ver um carro zero hoje, você vai ver que algumas cores são mais baratas. O carro preto, branco, vermelho, o preto está incluído. São cores mais básicas. Eu estava aqui. O nome é gravado usualmente na proa, em ambos os bordos, local chamado de bochecha. Dá para entender, né? Que é a proa do navio, a bochecha dele. Normalmente é onde está, você vê ali onde está o ferro, para vocês âncora, é a bochecha do navio.
E na popa, sim, chamado bochecha e na popa. Nos navios de guerra, usualmente é gravado só na popa. Os navios mercantes levam também na popa, sob o nome, quer dizer, abaixo do nome, a denominação do porto de origem. Eu já tinha lido isso aqui? Engraçado, por que eu estava aqui? Bom, esse costume de pintar os navios da cor preta vem dos fenícios. Eles tinham facilidade em conseguir betume e com ele pintavam os costados de seus navios. A pintura era usada às vezes com faixas brancas nas linhas de bordada dos canhões. Somente no fim do século XIX, os navios de guerra abandonaram o preto pelo cinza ou azul acinzentado, cores que procuravam confundir-se com o horizonte ou com o mar das zonas em que navegavam. É uma camuflagem. Vocês vão ver os exércitos utilizarem um tipo de camuflado que se confundem com a mata. É uma estratégia. Na minha época de marinheiro, nós usávamos um macacão preto. Cada um dizia uma coisa. Eu confesso a vocês que eu nunca procurei ler para saber o porquê que aquele uniforme era preto. Nós tínhamos vários uniformes e o macacão era preto. Dizem que o macacão preto, porque se você estivesse sangrando, disfarçava. Aí, por outro momento... aparecer menos. Aí, por esse motivo, passaram por cinza. Disseram, pô, de repente o cara tá sangrando e você não ia conseguir ver porque ele tá com o macacão preto, passou para ser o macacão cinza. O macacão cinza ficava mais harmônico com os navios. Nossos navios de guerra são cinza. Então, agora mudou novamente e o macacão tem o macacão azul. Azul marinho. Mudou para mim há pouco tempo. Mas quando eu saí de bordo, era o cinza ainda. O fato é que essas mudanças de cores é uma tentativa de camuflagem, tanto da embarcação quanto dos homens que nela estão. Imagina, o navio está camuflado, cinzinha, bonitinho, aí está o cara lá com o macacão vermelho. Putz, pegou. Agora, existem também atos políticos ou de conforto. O navio Escola Brasil e alguns outros navios que se prestam a mostrar a bandeira, que estão sempre no exterior. Você, quando adentra um porto estrangeiro, você entrando em Londres, você está com o teu branco na marca. Mas as faxinas, por vezes, não permitem que aquele teu branco esteja impecável. Você está puxando cabo, trabalhando com radar. Nesses navios, pelo menos já há um tempo atrás, existia um macacão nessas cores para auxiliar. Nós estamos chegando na Inglaterra, está frio, o uso do uniforme na área é o quê? Uniforme azul. Usava um macacão azul, que agora é o padrão, mas não era o cinza. Então, quando chegava no NA Brasil, o cara, te dava andaina. Te dava um macacão branco, que no dia que tocasse branco geral, que é o 5.5, que é aquela camisa branca, o chapeuzinho, você usava o macacão branco com boné. Tá entrando num local frio, sei lá, São Petersburgo, é o uniforme azul, botava o macacão azul. Porque não é um navio que o fim dele é o combate, é representação. Então os caras estão trabalhando, fica aquilo ali, uns estão de uniforme azul, tá no macacão azul, fica o uniforme. É aquela roupinha para você receber a visita. Tá? Somente nos fins do século XIX, os navios de guerra abandonaram o preto pelo cinza ou azul acinzentado, cores que procuravam confundir-se com o horizonte ou com o mar nas zonas em que navegavam. Os navios que estão na Antártida também possuem cores distintas. Eles são pintados de vermelho, que é para fazer um contraste com o branco da neve. Apesar disso, muitos navios mercantes continuam até os dias de hoje a usar o costado. Gente, o costado, né? Estão com frio agora. Costado. Ok, costado. Foi a primeira aula que o professor Alexandre deu para vocês de história lá, o cara. Então, continua usando o costado da cor preta, conforme eu mostrei para vocês na imagem. Principalmente por questão de economia. Era comum também os navios de guerra pintados por dentro, junto à borda, com a cor vermelha, a fim de não causasse muita impressão à sangueira durante o combate, confundindo assim com as anteparas. Ok, antepara? Pelo seu pupila? Não. O que é isso aqui? Em navios não existem paredes, existem anteparas. Então elas eram pintadas de vermelho para não baixar o moral, né? O inimigo vê aquele monte de sangue, estou atingindo meu objetivo. Então tinha essa estratégia. As embarcações e as boias salva-vidas
A preocupação predominante é com a visibilidade. Tais embarcações são pintadas normalmente de laranja ou amarelo, de modo a serem facilmente vistas. Gente, boias salva-vidas. Todo mundo já viu aquela boia circular? Lá, cara, tem que ter uma visibilidade. O cara tem que ver aquilo ali. Se ela for camuflada e se camuflar o ambiente, vai causar dificuldades. As embarcações também são. Isso aqui é um navio que se presta a levar os militares à Antártida, prestar auxílio à base Almirante Ferraz, que está sendo reconstruída. Não sei se vocês têm esse conhecimento, há alguns anos houve um grande acidente, um incêndio devastador, algumas pessoas morreram e destruiu praticamente a base. Inclusive eu passei alguns meses, a gente dava serviço passando, como é que eu vou dizer? Pertences, vamos dizer, pertences de homens que lá morreram no envelope, até que isso desse um destino, fosse para as famílias, porque o acidente foi muito devastador. Mas esse é um navio que se presta a fazer esse apoio à base. E levam pesquisadores, muitos civis, pesquisadores vão para lá. Para os praças e oficiais da nossa marinha, muitas vezes é como um prêmio. É um navio que passa muito tempo no exterior, você recebe um dinheiro extra, é também uma oportunidade de pisar no continente antártico. Então, quem vai, e nesse caso aqui não é só assim um prêmio, porque um prêmio é quando o cara vem, opa, você foi sorteado, você agora tem o direito a ir. Aqui não, você pode se inscrever para esse navio, mas existe uma série de exames psicotécnicos, tudo que você pensar, físicos, para você conseguir uma chance de estar nessa guarnição, essa tripulação. Pesquisa. E existem os motivos políticos. Várias nações estão ali, e o Brasil é uma delas. Tá? Devido à preocupação com a visibilidade, por convenção internacional e para caracterizar a utilização pacífica, existem vários acordos na região antártica, tanto de extração das riquezas naturais, são proibidas até agora por mais de não sei quantos anos, era por 50, agora prorrogou, para que não haja nenhum tipo de contaminação. E, inclusive, não podem, acho que, navios de propulsão nuclear na área. Vários acordos existem ali na área da Antártida. O principal é de não extração dos recursos naturais. Na Antártida é utilizado o vermelho, inclusive nos costados dos navios, por seu contraste com o branco do gelo. Acho que fica bem claro o contraste aí, né, galera? A intenção aqui não é se esconder, ali não é uma região de combate, então tem que estar visível para todo mundo ver o velha guarda. A bandeira na popa identifica a nacionalidade do navio, país que sobre ele tem soberania. Mas há uma bandeira na proa chamada de Jack, do inglês Jack, que identifica dentro de cada nação soberana quem tem a responsabilidade sobre o navio. Nos navios... Hã? Fronteira? Não. São os navios vamos supor, nossos, estão com a nossa bandeira. Aqui eu coloquei só para exemplificar, porque as fotos dos navios brasileiros, muito próximas, você não via que era popa. Os navios estão aqui atracados, a bandeira está lá, e arriar a bandeira. O pessoal vem aqui para a popa, tem o cerimonial de arriar a bandeira. No mar, passa para o mastro principal, mas no porto fica ali. No mar ela sai, e a do pau do jack também. O pau do jack é rebatível, então tira o pino, ele deita. Até porque, gente, o vento, não sei se vocês já viram, estraga a bandeira toda, ela fica toda esfiada. Mas não é por isso, é porque o cerimonial da Marinha consta que tem que ser assim. Na nossa Marinha, o Jack é uma bandeira com 21 estrelas. Bandeira com quantas estrelas? 21. A bandeira do Cruzeiro. Eu, inclusive, fui lá no cerimonial hoje para pegar a bandeira para vocês verem, mas infelizmente a bordo não tinha. Lá tinham várias outras, exceto a que eu queria trazer. Eu queria trazer a flâmula de comando. E eles não têm a bordo, não sei o que está vendo. É porque normalmente em navios que tem a bandeira de comando. Tá?
Os navios mercantes usam no jack a bandeira da companhia que pertence, porém, alguns usam a bandeira identificadora de sua companhia na mastreação. Gente, eu falei pau do jack. Outra coisa, não existe. O nome é pau. Pau da bandeira, pau do jack. É o que se usa na marinha. Pau do jack é um mastro, um pequeno mastro na proa do navio. Beleza? Deslocamento é a medida do peso do volume de água que o navio desloca, quando flutuando em águas tranquilas. Esse valor é o peso do navio. Os navios de guerra têm o seu tamanho avaliado pelo deslocamento, enquanto os navios mercantes são medidos pela capacidade de carregar mercadorias. A tonelagem, pois, o que mais interessa são as características comerciais. O navio mercante está preocupado em saber quanto esse navio consegue carregar, transportar. Essa é a preocupação. E vocês viram na Primeira Guerra Mundial as perdas, sempre falado em tonelagens, quer dizer, aquela quantidade de navios que foram afundados. A tonelagem é uma medida de volume e não de peso. A origem do nome vem de, antigamente, os navios eram medidos por sua capacidade em carregar tonéis padrão. Era a tonelagem de tonéis. Eram tonéis mesmo, e tinha uma medida padrão, e cada navio tinha uma capacidade X. Aquele navio é de tantos tonéis, o outro é de X tonéis, e daí você sabe, conseguia mensurar o tamanho dos navios. Existe, todavia, vantagem em medir a capacidade comercial dos navios, também pelo peso que ele é capaz de transportar, o que dá uma ideia do tamanho. Esse peso é usualmente denominado pela expressão inglesa dead height. Um navio de tantas toneladas. Aí o cara vai usar esse termo em inglês. Não só um segundo pegar uma água. O deslocamento, dead height, é a diferença entre o deslocamento máximo e o mínimo. É aqui que você quer ver? O máximo e o mínimo. A diferença entre o navio pronto para o serviço, com combustível, a guarda, a tripulação, os materiais de consumo e a carga paga. E o navio pronto para o serviço, mas sem combustível, sem a guarda, sem materiais de consumo, sem carga e sem tripulação. Ok, a guarda? Água. Água potável. Isso. Conclui-se que o deslocamento de combustível, de aguada, dos materiais de consumo, da tripulação e da carga paga reflete na capacidade de carregamento total, a carga bruta. A propulsão é outra característica importante do navio. Ela é obtida por hélice. Aí vocês percebam que nós estamos num período bastante moderno do que vocês estudaram a maior parte do tempo de história. Nós estamos falando de navios com motores e hélice. O hélice do navio, tradicionalmente na marinha, é no masculino. Então, para a gente é o hélice. Algumas vezes vocês vão ver o paisano utilizar a hélice. Vocês, como são oficiais de marinha, é o hélice. Que é movimentado a motor diesel ou elétrico. A máquina alternativa, a turbina a vapor ou a gás. Para efeito de regulamentos internacionais, um navio movido a hélice, ou, mais raramente, a rodas, é um navio a propulsão mecânica. Navio movido a rodas. Alguém se recorda? Os primeiros navios a vapor começaram a ter tinha aquela roda, que houve uma resistência dos homens do mar. É isso. Vocês assistirem filmes aí americanos, navios no rio Mississippi. Tá? Motor a diesel ou elétrico. Gente, os navios possuem tanques monstruosos de combustíveis. Aqui nós estamos falando sobre algumas. Sim, tem a turbina a vapor, mas também tem e a turbina a gás. Nós temos uma classe de navios que está quase extinta na nossa marinha, a classe Greenhow,
que possuem turbinas a gás. São 4 turbinas, não tem nenhum motor, só turbina. E é um consumo de combustível espantoso. Eu me lembro de estar assim no CCM, tá passando lá 20, 30... Chefe, o que é isso ali? É o consumo de óleo da turbina por minuto. 20, 30 litros por minuto. Então, todas as vezes que nós íamos receber combustível, transferência de óleo no mar, recebia assim 100 mil, 200 mil, só carga alta. E existem outros navios que são a vapor. Trata-se de caldeiras, produzem vapor. Eles produzem vapor a altas temperaturas, que esse vapor aciona uma turbina a vapor, e esse movimento rotativo que é proporcionado pela passagem do vapor pela turbina, ele passa para os hélices. Os hélices. Depende. Vapor também dá altas velocidades. Mais em conta, mas é mais quente. O ambiente das praças de máquinas fica muito insalubre, cerca de 60 graus. Trabalhando lá embaixo, de macacão, operativo. Uma sujeira, porque você fica com o corpo muito engordurado. O óleo que é queimado nessa caldeira. Na época do porta-aviões, o banho era assim, 5 minutos de banho. Já comentei isso para vocês, né? Por causa da aguada, não produzia muita água para todo mundo, então o banho não ficava o banheiro aberto de tomar banho a hora que quisesse. O banheiro será aberto às 19 horas. São 5 minutos de água de banheiro aberto, e todo mundo, entrou, tomou banho. O cara dá 5 minutos, mas na verdade nunca são só 5, né? Peraí. Mas é rápido. Mas eu lembro o pessoal da Charlie. Charlie era a divisão C, que era das caldeiras, que os caras vinham com bucha. Um tinha que lavar as costas do outro de tanto óleo. É realmente muito salubre lá embaixo. Os caras ficavam... a gente chama de jaqueira. O cara ficava embaixo da boca de vento e o tempo todo tomando suco. Faz a jacuba, e o cara tomando, aí vai lá, faz a faxina, volta. Mas é muito salubre, é mais confortável os navios de turbina a gás, temperatura menor, é uma coisa mais moderna. Aqui tem uma imagem só de um hélice, não sei se vocês estão conseguindo perceber, para lá é o navio, aqui é a saída do hélice, aqui tem um leme ainda. Tá? Aqui ele está dentro do dique. Confesso que perdi algumas oportunidades, estava trabalhando no dique, no porta-aviões que foi embora, poderia ter tirado uma foto assim. Não fiz. Muito.